Aleluia! Ô, festa boa! Eita, meu irmão, que igreja animada, avivada. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Aleluia! Vou pedir ao pastor Norberto minha transferência. Brincadeira. Amém, que maravilha, querido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. A Bíblia diz que é como um orvalho no Hermon. Ali a Bíblia diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mantenhamos sempre isso, irmãos, esse fervor de espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele disse, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. E você foi arregimentado, você foi convocado para essa grande obra, para essa visão, querido, da Igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu. E essa obra tem crescido para a glória de Deus, irmãos. Veja os testemunhos dos feitos do Senhor nessa casa, do que o Senhor tem feito na tua vida. Irmãos, a nossa vida não é mais a mesma, amém? Você está passando para outra margem mais fortalecida. Nós fomos alcançados para alcançar, fortalecidos para fortalecer, amém? A vida, ela é feita de reciprocidade. Aquilo que nós recebemos é mera consequência do que nós fazemos. Agora é necessário que nós venhamos a entender que o que da parte de Deus temos recebido precisa ser transmitido para outros, amém? Jesus, ele reprovou aquele que pegou aquele seu talento e enterrou, e ele disse, servo mau e negligente. Porque eu vou te falar, fidelidade não é manter, fidelidade é multiplicar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E você recebeu algo da parte de Deus, querido, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, você e eu, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, foi ativado em nós, mas nós já nascemos com esse dom, amém? Nós já nascemos com algo da parte de Deus para cumprir, todos nós que estamos aqui. Ele disse para Jeremias, Jeremias, antes que você nascesse eu te conheci, e antes que fosse gerado te constituí profeta das nações. Antes que você fosse gerado, eu te constituí profeta das nações. O apóstolo Paulo fala sobre isso também em Gálatas, que o Senhor o chamou antes dele nascer, antes dele ser gerado. Então o propósito de Deus na nossa vida, ele é maior do que a nossa própria vida, porque nascemos para isso, amém? E nós vamos compartilhar algo. Eu creio que a gente vai ter um tempo bom na presença do Senhor, um tempo de descanso, de renovação de forças. Fica com teu coração aberto, escancarado, irmãos, desarmado, para receber da parte de Deus essa noite, amém? Eu creio que nós estamos sempre em Deus a possibilidade de melhorar. A Bíblia diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Romanos 1:17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. 2 Coríntios 3:18, ele diz, e nós com o rosto desvendado contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então é de fé em fé, de glória em glória, amém? Não é de queda em queda, de fracasso em fracasso, de prejuízo em prejuízo, é de glória em glória, de fé em fé. Então você está no seu serviço melhor hoje do que foi ontem, e vai estar melhor amanhã do que está sendo hoje. A Bíblia diz, com uma diligência cada vez menor, amém? Amém não, com uma diligência cada vez maior, amém, irmãos? Foi só uma pegadinha, mas eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor para os irmãos novamente. Nós vamos pegar um texto, nós conhecemos esse texto, é o pedido de mãe. Pedido de mãe, ele é irresistível, né? Mas teve um pedidozinho de mãe que a mãe de 2 discípulos de Jesus fizeram, e nós vamos pegar desse texto, e através dele, nós vamos buscar compreender mais sobre a excelência do serviço. A necessidade que temos de entender, todos nós somos servos uns dos outros, amém? Somos servos de Cristo, por mais que tenhamos sido feitos filhos dele, nós como filhos servimos ao Senhor. E deixa eu te falar, abre parênteses para falar sobre isso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele reprovou a atitude de Marta, lá em Lucas capítulo 10, versículo a partir do 34. Diz que Jesus ia passando por Betânia e Marta tomou a iniciativa de hospedar Jesus na sua casa. Mas a Bíblia diz que Maria estava lá dentro, ocupada com algumas coisas também. Mas a Bíblia diz que quando ela vê Jesus entrando na sua casa, ela para tudo que estava fazendo, e a Bíblia diz que ela se assenta aos pés de Jesus e ouve os seus ensinamentos. Ao passo que Marta, que foi ela que tomou a iniciativa de hospedar Jesus na sua casa, foi ela que tomou a iniciativa, irmãos. A Bíblia diz que ela vai se ocupar com outros afazeres. Maria para tudo que estava fazendo, se assenta aos pés de Jesus e ouve os seus ensinamentos. E a Bíblia diz que Marta fica inquieta com aquilo e diz, Senhor, não te importas que essa preguiçosa venha me ajudar, não? Aí ele disse, Marta, você inverteu os valores, Marta. É por isso que você está assim. Te quietas e te preocupas com tantas coisas, pouco
é necessário. Somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos servos que adoram, nós somos adoradores que servem. Somos adoradores que servem. Não podemos inverter as prioridades. A consequência disso, irmãos, é canseira, é enfado, é sobrecarga, é vontade de desistir. Porque nós precisamos sempre estar nos pés do nosso mestre, ouvindo os seus ensinamentos, recebendo força para prosseguir para aquilo que ele tem na nossa vida, na igreja local. Deus te plantou nessa casa, querido, para você frutificar. Mas eu quero pegar esse texto com você em Mateus capítulo 20, versículo 20. Se você puder abrir. Se não puder projetar aqui, nós vamos ler esse texto. E, na verdade, o Evangelho, o Reino de Deus, ele vai na contramão de coisas que muitas vezes nós fomos acostumados a ver aí fora. E, às vezes, a gente entra no Evangelho, ainda precisamos ser lapidados, aperfeiçoados. Por isso que nunca vai deixar de existir, irmãos, uma reunião como essa. Nunca vai deixar de existir um ambiente como esse. A gente sempre vai precisar na caminhada cristã de reciclagem, amém? De rever alguns conceitos, reconstruir alguns valores. Porque sempre o diabo, ele que é o inimigo das nossas almas, vai querer trazer algumas coisas para comprometer o bom andamento da nossa vida. Nós citamos isso domingo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo Paulo disse: vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então alguns sentimentos querem brotar, algumas coisas, né, alguns carrapichos. Vocês conhecem o carrapicho, né? Aquele carrapicho que gruda na nossa roupa, tal. E às vezes a gente está caminhando, e quando a gente olha assim, irmãos, às vezes a nossa roupa está lá cheia de carrapichos e dá trabalho de tirar. Mas não dá para a gente continuar na caminhada cristã com carrapichos, porque vai começar a machucar. A gente precisa parar e retirar. Então hoje é a noite de retirar alguns carrapichos, né, gente? E retirar algumas coisas que estão nos impedindo de avançar de uma forma leve, suave, amém? Sem peso, sem sobrecarga, querido. E deixa eu te falar em nome de Jesus, não dá para nós começarmos bem na continuidade, mudar o nosso coração. Nós precisamos continuar com o mesmo fervor. Na verdade, precisamos aumentá-lo, não diminuí-lo. Posso ouvir um amém, gente? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, e adorando, pediu-lhe um favor, só um favorzinho. Olha o favor que mamãe pediu, versículo 21, perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. 22, mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Parece que essa era a condição, né? Jesus estava meio cômico aqui com eles. Jesus disse: rapaz, vocês podem tomar o cálice que eu estou para beber? Aí eles disseram: podemos. Aí Jesus disse, olha o que Jesus diz, irmãos: então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas não sou eu que vou conceder isso, não. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Aí ele vai trazendo para nós o conceito e chaves que regem o reino de Deus concernente ao serviço. Olha o 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Na verdade, essa indignação aqui não foi porque eles tomaram essa iniciativa e eles ficaram dizendo: mas rapaz, que sentimento é esse de superioridade? Não, eles ficaram indignados porque eles queriam também, irmãos. Eles olharam assim e disseram: mas rapaz, eles foram na nossa frente. Se Jesus fizer isso e agora, né? A gente perdeu. Então, essa indignação deles não foi por causa da atitude, né, deles, mas por causa que eles também queriam isso. E a Bíblia diz assim, irmãos: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é o Evangelho, amém? É isso que de fato rege o reino de Deus. Nós não vamos desconsiderar o nosso valor, mas vamos considerar sempre os outros superiores a nós mesmos. Não estou falando de complexo de inferioridade. A gente não vai se inferiorizar, mas a gente vai sempre considerar o outro. Rapaz, você é melhor que eu. Isso é o reino, irmãos, amém? Aí ele diz assim: indignaram-se contra os 2. 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo.
Aqui Jesus ele está estabelecendo, irmãos, um dos pilares que rege o reino de Deus é o serviço mútuo, servir uns aos outros. Agora Jesus não falou isso só na teoria. Olha o que ele diz aqui no próximo versículo. Vamos lá? 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu queria orar com você para nós nos consagrarmos e vermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Não quero chover no molhado nem ser redundante, mas o Senhor está querendo nos levar de fato, querido, para um próximo nível nele, de entrega, de consagração, de compromisso. Não dá para nós entrarmos na vala das justificativas, porque a gente vai estar inibindo o crescimento em Deus, irmãos. Amém? E tem justificativas que elas são até contundentes e convencem até pessoas, mas não convencem Deus. Não convencem Deus, porque Ele já derramou graça. E Ele, muitas vezes, estabeleceu na sua palavra, né, essa capacitação sobrenatural que vem sobre as nossas vidas, dizendo para você, você consegue, você dá de conta, amém? E às vezes, quando nós recebemos um convite para servir em algum departamento, sempre vai na nossa própria capacidade ser além. Mas eu vou te falar, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacitação vem de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, Pai amado. Obrigado por essa noite tão gloriosa, Pai. Obrigado por essa igreja tão amada, Senhor, que tem buscado com a diligência cada vez maior, os cooperadores dessa casa, os voluntários dessa casa, Pai. Nós queremos declarar em nome de Jesus a Tua boa mão, a Tua graça, o Teu favor sobre cada um deles. Sabedoria que vem do alto para essa nova estação que está surgindo, Senhor. Uma estação de leveza, de suavidade, de mais resultados com menos esforços. A Tua boa mão nos conduzindo ao centro da Sua vontade e viveremos a plenitude de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos desistir, mas nós vamos, Pai, restabelecer as mãos caídas e os joelhos vacilantes e faremos veredas retas para os nossos pés. Nos concede sempre olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração pronto para receber do Senhor, um coração humilde, ensinável, Senhor, nós queremos conservar no nome glorioso de Jesus, amém, glória a Deus. Então, a gente vai falar sobre a excelência do serviço. E como é bom servir? Eu sei que você gosta disso, irmãos, mas eu vou te falar, de fato, nós precisamos sempre estar com aquela empolgação em cada oportunidade que temos de servir uns aos outros, de servir em casa, porque aqui na igreja vai ser mera consequência, amém? Vai ser uma extensão do nosso serviço também em casa. E você percebe que nunca deixa de existir, né? O serviço em casa não para, né? É impressionante, às vezes a gente se estressa, meu Deus do céu, esse negócio não fica quieto no canto não, eu organizei ontem, vai ter que organizar hoje de novo, né? E amanhã de novo, e para isso a gente deixar uma semana acumula, né? Eu no recém-casado, Mariana estava trabalhando também comigo, eu deixava ela no trabalho, no final do dia pegava ela, e a gente ficou na primeira semana, logo depois que a gente casou, teve a lua de mel, e aí a gente alugou uma casa, porque a gente tinha comprado um apartamento, não tinha ainda saído. Mas o que acontece, irmãos? Ela, naquela correria, começou a acumular a louça. E aí, chegava, a gente, né, almoçava, voltava e vamos botar na pia. E jantava, pia. No outro dia, pia. Daqui a pouco, no chão, porque não cabia mais na pia, né? E foi uma semana nesse tirinete, quando a gente parou assim, irmãos, deu um trabalho maior para organizar, não é assim? Porque pela correria e tal, e eu vou te falar, irmãos, na nossa vida cristã e no nosso serviço a Deus, não dá para a gente acumular algumas coisas não, porque vai chegar num momento que a gente vai pensar de chutar o pau da barraca, e deixa eu te falar uma coisa, só pense, mas não chute, porque a barraca não é sua, amém? Amém? Se pensar em chutar, não chute não, que a barraca não é sua. A Bíblia diz que da parte de Deus nós somos cooperadores. O apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento, porque nós somos só cooperadores dessa grande obra, e é um privilégio, diga assim comigo, é um privilégio servir a Deus, servindo a homens de Deus. Então nós servimos a Deus servindo a pessoas, servindo a uma visão, irmãos, a uma visão bem estabelecida. Eu não sei se você já se acostumou, você que é dessa casa, mas eu falava com o pastor, quando a gente está lá atrás, irmãos, esse cenário aqui é impactante, é algo espetacular, mas não era assim, você sabe disso, né? Eu estou falando só da estrutura física, mas também, você que foi cooperador desde o início, quem está aqui desde o início? Boa parte, né? Nega está antes do início, né? É verdade, né? Antes do início. É o
o alfa e o ômega, né? Mas tem muitas pessoas que começaram desde o início. E sabe, irmãos, não dá para a gente se acostumar com a paisagem. Vocês têm visto a boa mão do Senhor cercando vocês, conduzindo vocês, amém? E pessoas que adentram nesse ambiente, eu testemunhava disso domingo. Irmãos, conservem isso mesmo, não perca por nada, amém? Essa essência que trouxe vocês até aqui, é essa essência que vai levar vocês àquilo que o Senhor tem como visão para Nova Iguaçu. Amém. De expansão, de crescimento, de frutificação. Agora Jesus, ele disse algo muito importante que merece a nossa consideração. João 15, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Se ele disse que é a verdadeira, porque existe a falsa. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Aí ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí ele disse: permanecei em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi essa palavra através de um grande homem de Deus, pastor João Roberto. Eu estou na mesma igreja, irmãos, há 24 anos. Cheguei com 14 anos, feio e mago, que dava dó. Não mudou muita coisa não, né? Mas eu cheguei com 14 anos na igreja. Estou há 24 anos lá. E o pastor João falou certa vez, teve uma reunião com os pastores, ele falou algo que marcou a minha vida. Ele disse: vocês estão aqui como árvores, no mesmo lugar, mas nunca na mesma estrutura. No mesmo lugar, mas nunca na mesma estrutura. Então você pensa assim: rapaz, você já está há um bom tempo, irmão, servindo ao Senhor. Eu vou te falar, no mesmo lugar, mas nunca na mesma estrutura. Você tem crescido porque você tem buscado criar raízes profundas. E na verdade, a nossa frutificação, ela vai depender das nossas raízes. Das nossas raízes bem fincadas e saudáveis. Raízes saudáveis, não raízes contaminadas, né, com sentimentos contrários, mas raízes saudáveis. Amém? Um coração resolvido em Deus. A gente vai falar mais na frente sobre esse coração. E coração é terra que homem não anda, mas que Deus sonda. E nós vamos apresentar o nosso coração diante do Senhor essa noite. De verdade, gente. De uma forma franca, sincera, aberta. Dizer: pai, eu quero mesmo. Eu quero tirar as arestas, eu quero tirar os carrapichos, eu quero tirar os entulhos. Eu não quero acumular nada na minha vida. Eu quero correr velozmente a carreira que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Agora, uma coisa é começarmos. Saul começou bem, começou humilde. Mas na continuidade mudou o coração. Então é possível, é possível. É por isso que nunca vai deixar de existir, queridos, reuniões como essas, que a gente sempre vai buscar reavaliar algumas coisas. Examinar como é que está o meu nível de serviço, meu nível de compromisso e a minha expectativa. Porque não dá para a gente ficar, se acostumar. Irmãos, sempre em Deus há algo novo. Sempre em Deus há uma oportunidade nova, de aprendermos algo novo, amém? De crescermos mais um degrau, de sermos mais experimentados nele. E você pode dizer: pastor, graças a Deus, eu amo tanto servir, eu sirvo tanto ao Senhor, né? Não perco um culto, não perco escala. E deixa eu te falar sobre escala, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso compromisso primeiramente foi com Deus. Foi com Deus. E sabe, gente, eu não sei como é que está, né? O teu contexto de cumprimento daquilo que Deus te convocou. Mas eu vou te falar, se a gente pegou no arado, irmãos, eu vou te falar, pó do sangue dá na canela, meu irmão. Pó do sangue dá na canela. Já tive oportunidade, até relatava para o pastor esses dias, né? O pastor tinha até nos liberado. Eu trabalho com vendas e às vezes a gente precisa viajar. E eu estava a 150 km da cidade. E eu falei com ele: pastor, eu acho que não vai dar tempo de chegar, o meu gerente quer que eu fique aqui alguns dias. Ele disse: negão, fica tranquilo, está tudo certo, cara. Mas aí veio aquela nota assim, eu disse: rapaz, dá para voltar. Dá para voltar. E o que é que eu fiz? Parei 5 horas da tarde, peguei o carro, voltei para Campina, para tá lá no culto, só para estar presente. E após o culto, dormi em Campina, de madrugada ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã, levantei, voltei de novo para a cidade. E às vezes a gente olha assim: para que isso, né, gente? Eu vou te falar, para que isso é nome de demônio, irmãos. Amém? Para que isso?
Vou te falar, às vezes a gente olha assim, tá bom, mas eu vou te falar, Deus quer nos levar para o excelente. Deus sempre quer nos levar para um nível maior, e sempre em Deus haverá um nível maior. O apóstolo Paulo disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis são os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós aprendemos no Rema, quem já fez o Rema aqui, eu creio que quase 100%, né? E aqueles que não fizeram ainda, 2027 é teu ano, amém? No Centro de Treinamento Bíblico Rema Nova Iguaçu, recebendo mais da palavra de Deus para poder servir ao Senhor e ser um instrumento usado pelo Senhor. Mas eu vou te falar, tem uma matéria no Rema chamada escatologia, e dentro dessa matéria nós aprendemos sobre recompensas. E para a eternidade, quando formos arrebatados, pastor, nós somos a geração do arrebatamento? Não sei, não pergunto também não, que eu não vou inventar nada. O que a Bíblia não deixa com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Tem alguns que estão dizendo, somos a geração do arrebatamento. Eu não posso afirmar isso. Agora eu posso afirmar que a gente está por uma peinha, amém? Estamos no último segundo, do último minuto, da última hora do último dia, da trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitar, e nós os que estivermos vivos, ou seja, a geração que estiver viva, será arrebatada, nos encontraremos com o Senhor nos ares, passaremos 7 anos com Ele na eternidade, terá as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, e a distribuição de recompensas. A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, e deixa eu te falar isso, eu quero ler com você esse texto, 1 Coríntios 3, 10, se puder projetar aqui, eu queria que projetasse, a gente não vai até meia-noite, mas quem sabe, né, irmãos? Quem sabe, né? Só Deus sabe. Não sei se você fica, quem fica até meia-noite, de verdade, quem fica? Ninguém, pastor, tudo cansado. Se parasse agora, não era melhor, né? Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como está sendo edificado. Olha o que ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12, contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então ele fala sobre duas categorias de obras aqui, ouro, prata e pedras preciosas, feno, palha e madeira. Você sabe o que acontece com feno, palha e madeira quando passa pelo fogo? Vira cinzas. O que ele está falando aqui, irmãos, é sobre as nossas obras, o que nós fazemos para Deus. Vai passar pelo fogo, não, quer você queira, quer não. A Bíblia fala dentro desse contexto aqui, que o bema não é para ver se você vai ser salvo ou não. Se você chegou até lá, e eu até falava aqui nesses dias de aula, que nós vamos ter 3 surpresas, pastor Alex. A primeira surpresa é a gente olhar lá e jurar veementemente, pastor Luciano, que algumas pessoas iam estar lá. A gente olha assim e vai ter aquela surpresa, eita, fulano não veio não. Mãe, pai, eu jurava que fulano ia vir, mas não veio, não subiu, ficou. A outra surpresa é a gente olhar assim e dizer, mas rapaz, eu jurava que fulano não subia. Ali ia descer pretinha, brincadeira. Ali eu jurava que não vinha. E a terceira surpresa é, eu vim. Amém? Então olha só, quem faz o filtro, isso é muito forte, merece a nossa consideração, e eu creio que a gente vai estar entrando em outra perspectiva, concernente ao serviço e à excelência dele. Quem faz esse filtro, irmãos, é Deus. O feno, palha e madeira se remete às intenções e motivações de coração, e fazer a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz, maldito todo aquele. Deixa eu te falar isso, é melhor a gente recalcular algumas coisas, porque se pegou para fazer, não dá para fazer de todo jeito. Se pegou, irmãos, posso contar com você? Pode, pois pronto, é caixão e vela preta, né? Amém? Conhece essa expressão aqui, pastor? Caixão e vela preta, ou seja, pegou no arado, não dá para olhar mais para trás não. Agora, com uma diligência cada vez maior, feno, palha e madeira, irmãos, quem faz esse filtro é Deus. Ouro, prata e pedras preciosas é Deus. E eu vou te falar, às vezes tem pessoas que estão até fazendo mais do que outras,
Mas não é o que nós fazemos, e sim como que fazemos. Eu vou repetir isso. Não é quanto que fazemos, e sim como que fazemos, que vai determinar o que receberemos. Vamos ler um texto mais na frente, porque às vezes a gente pensa assim, mas rapaz, será que de fato está sendo agendado nos céus? E eu quero te falar que está, irmãos. Está entrando na memória de Deus, coisas que nós fazemos no anonimato. E eu vou te falar, é tempo de nós reconsiderarmos algumas coisas para não termos o mesmo sentimento que os discípulos tiveram. Jesus, ele disse, os governadores dominam sobre os povos, e os que exercem autoridade os subjugam, mas não é assim com vocês. Aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, será aquele que vos sirva. Ou seja, a grandeza no reino de Deus, o alto nível que nós podemos chegar no reino de Deus, é um nível de serviço. Colossenses 3:23, eu queria que você ficasse com esse versículo no seu coração. Colossenses capítulo, não, segura aí, vamos concluir esse contexto aqui. O 13, por favor, 1 Coríntios 3:13, o 13 aí dentro desse contexto, amém? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Feno, palha e madeira, queima tudo. A gente olha assim e diz, rapaz, minha recompensa vai ser grande demais pelo que eu já fiz para Deus. Não, irmãos, é pela intenção e motivação do coração. Por isso que a gente precisa sempre estar se reciclando para rever alguns conceitos e analisar. Muitas vezes nós não estamos onde Deus queria que nós estivéssemos e fazendo o que Deus queria que nós fizéssemos nessa estação, para um tempo como esse. A gente precisa reconsiderar algumas coisas. Tem graça de Deus derramada, mas ela vai ser ativada na nossa vida quando de fato nós nos disponibilizamos e dizemos o que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou te falar, eu vi esses dias o pastor Carlos Júnior falando sobre isso. O mais alto nível que você pode estar em Deus é o nível de disponibilidade. Disponibilidade, eis-me aqui, Senhor. Não vou justificar, não vou dizer, por isso, por aquilo outro, não posso. A gente precisa repensar algumas coisas. Grande é a seara. Jesus, ele disse, poucos são os trabalhadores. Aí ele diz, roga, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Posso ouvir um amém, gente? 14, ele diz assim, para que a gente possa ir em Colossenses 3:23. Ele diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Aí a gente vai para Colossenses 3:23. São textos que nós conhecemos, né? A gente está muitas vezes chovendo no molhado, mas é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Olha o que ele diz em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes. Quando é que vai estar bom para Deus, pastor? Quando nós cumprirmos esse versículo aqui. Porque parece que não está bom para Deus, né, irmãos? Eu vou te falar. O nível de Deus mesmo é um alto nível de excelência. Deus é um Deus excelente e criou seus filhos para viverem também nesse nível. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. E abre parênteses, porque nós estamos falando sobre excelência do serviço. Isso envolve o nosso trabalho. Isso envolve a nossa família, isso envolve a nossa casa, isso envolve a nossa igreja local. Vai fazer? Vou, pois precisa ser de todo o coração. Quando tem todo o coração, nós abrimos mãos da reclamação, da murmuração, da comparação. Só eu que faço. Aí Deus disse, Elias, tem mais 7.000 que não se dobrou, Elias. Tu não é a única Coca-Cola do deserto. E ninguém é insubstituível, irmãos. Ninguém é insubstituível. Elias desistiu. Deus já tinha Eliseu para levantar. E sabe o que aconteceu? Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Elias operou 7 milagres. Eliseu 14. Amém. Então a gente olha assim e diz, tá certo. Se não me considerar e eu me ausentar, pronto, as coisas desandam. E Deus está dizendo para você, desanda não. Desanda nada. Amém? Agora, a Bíblia diz assim, Atos 17:24, a Bíblia diz assim, Atos 17:24. O Deus que criou os céus e a terra não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Está aí? Está aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25.
Aí diz assim: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque Ele mesmo, a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha o que Ele está dizendo: Deus não é servido por mãos humanas, Deus é autoexistente, autossuficiente. Agora Ele permite que nós venhamos servi-lo para nós crescermos. Então somos nós que precisamos servir ao Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Deus é autoexistente. Está carente do meu serviço? Não, está não. Tá não, gente. E eu vou te falar, Deus conta com você como cooperador. Mas eu vou te falar, queridos, se nós pararmos de frutificar, quem perde somos nós. Quem perde somos nós, irmãos. Tem algo da parte de Deus para ser manifesto na nossa vida, em nós, por nós e através de nós. Agora, se nós não quisermos, Deus não impõe. Deus não impõe para ninguém. Não, no reino de Deus não é nada por obrigação, tem que ser por prazer, tem que ser com alegria, amém, gente? O jeito, o verbo da vida de ser, com alegria eu sirvo ao Senhor, com alegria eu vou à casa do Senhor, com alegria eu estou frutificando para o reino do meu Senhor. Agora, eu quero ler esse texto também com você. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A gente vai voltar em Colossenses 3, 23. Mas 1 Pedro 4, 10 diz assim, ó: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. De quê, gente? Vamos lá, gente? Estão cansados, irmãos? Estão cansados, né? Ah, meu Deus. É porque eu também descansei hoje, né, pastor? O pessoal trabalhou e eu... Não, eu trabalhei também. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Vou te falar, queridos, Deus, Ele te alcança, te encaixa no reino dEle e estabelece uma função para você. Agora eu vou te falar, tem uma função no corpo de Cristo que é sua. Como membros do corpo de Cristo, cada um tem a sua função específica. Você já percebeu, se a gente se isenta dessa função, a gente deixa o corpo disfuncional? Deixa o corpo disfuncional, porque Paulo diz em 1 Coríntios 12, porque nós somos membros do corpo de Cristo, individualmente, cada um são membros desse corpo, com a sua função. Não pode dizer a mão, porque não é pé, não precisa de ti. Não, cada um precisa uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar, sem mimimi. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Amém, gente? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Miau. E tem muita gente, irmãos. Tem muita gente no reino de Deus, cheio de mimimi, cheio de não me toque. Meu Deus do céu. Almático, ele tem almático, né? Se falar assim comigo, não vem mais não. Gostei não. Pronto. Não vai crescer. Não vai frutificar, não vai avançar, simples assim, amém? Nós precisamos deixar de lado alguns comportamentos e alguns sentimentos, queridos. E eu vou te falar, irmãos, é tempo de nós entendermos, Deus nos chamou para uma grande obra, para uma grande visão. Não dá para a gente perder tempo com um sentimento contrário. Aleluia, tem uma canção que diz: não tenho tempo para perder com ressentimento, quando lembro que Ele me ama. Ele te amou primeiro, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, amém. E é tempo de nós entendermos isso, como nós precisamos desse lugar. Vou te falar, mas escute isso, mais nós precisamos da igreja local do que a igreja local precisa de nós. Amém. É o lugar do teu crescimento, meu irmão. É o lugar do teu amadurecimento. É o lugar onde nós podemos frutificar para Deus, nos desenvolvermos naquilo que Deus tem como dom, como talento. E não dá para a gente ficar escolhendo, não. Amém? Não dá para a gente ficar escolhendo. Se eu quisesse escolher, sabe qual era o meu lugar? Cantando. O dom está enterrado por quê? Por falta de oportunidade, irmãos. Eu vi os irmãos aqui, e vocês têm um louvor fora da curva, viu, pastor? Alto nível. Eu vi o louvor de domingo, eu disse, rapaz, que louvor espetacular. Hoje, eu disse, pronto. Equipe diferente, mas no mesmo nível. Rapaz, maravilhoso isso, irmãos. Quiserem, eu vou ficar aqui até segunda-feira. Quiser
aproveitar, né? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não queira inventar algo que Deus não te chamou para ser. Amém? Se não tem o dom, não inventa não que dá errado, irmãos. Dá errado para você e para o corpo. Não é assim? Porque tem pessoas que têm o dom, tem como desenvolver, tem, mas nasceu para aquilo. Cada um no seu lugar. Eu me converti, como eu falei, aos 14 anos. E o meu primeiro departamento foi o departamento infantil. Quem aqui já foi do departamento infantil? Quem aqui já serviu no departamento? Quem serve no departamento infantil? Irmãos, eu vou te falar, é um lugar de crescimento de verdade. Amém? Alguém já disse, uma vez DI para sempre DI, né? Uma vez diácono para sempre diácono. Mas eu já fui de vários departamentos da igreja, o departamento de trânsito, dos jovens, dos adolescentes, dos conselheiros, do diaconato, do departamento infantil, só não do louvor, pastor. O único que eu não participei. Por quê, irmãos? E eu brinco assim, não é porque eu sou frustrado nessa área, não. Porque eu sei, porque sei que eu não nasci para cantar. Mas eu posso dar uma palhinha aqui? Vai ser no nível de Jaque. Eu não sou mais escravo do meu... A Bíblia diz, servir uns aos outros, com o dom que Deus compartilhou. Irmãos, tem um dom. Agora eu vou te falar, esse dom é para servir, não é para aparecer, não é para se mostrar, não é para se colocar como um pavão, não é assim? Se achando superior, não, é para servir uns aos outros, gente, é tão somente para isso. Agora, quando a gente começa a recalcular algumas coisas, nós não vamos, ele pode vir, o desânimo pode vir, o desfalecimento pode vir, o cansaço pode vir, a tristeza pode vir, a gente só precisa mudar a perspectiva, porque a Bíblia diz assim, irmãos, de tudo que fizerdes, aí a gente volta de novo para Colossenses 3:23, quem está entendendo? Eu só tenho agora 2h30, obrigado. Colossenses 3:23, ele diz, em tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Agora, vale salientar isso aqui, que às vezes a gente entra em alguns extremos. Pessoas que dizem assim, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10. Irmãos, não procure favor de homens, nem procure agradar a homem algum. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Aí a gente entra em um contexto, às vezes, de soberba. Dizer, estou buscando reconhecimento de ninguém mesmo, não. Se reconhecer, está tranquilo. Se não é reconhecer, não é nessa vibe. Porque nós servimos a Deus servindo a homens de Deus. Eu vou te falar depois de Jesus, que é o nosso maior exemplo de servo. O maior exemplo de servo. Vamos ler aqui. E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Aí ele diz em 24. Olha só. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A gente vai pegar um outro texto para corroborar esse outro, entendendo que eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus servindo a uma visão, me submetendo a uma visão. E deixa eu te falar, irmãos, alguns creem que não, mas eu, pela base bíblica, creio e falo de uma forma categórica, existe paternidade espiritual. Você e eu só crescemos quando estamos debaixo de uma cobertura espiritual, de alguém que possa nos dar norte, nos orientar, nos corrigir. Sem correção não há crescimento, irmãos. A Bíblia diz que não há filho que Deus não corrija, e se estamos sem correção, somos bastardos e não filhos. Então nós precisamos entender, às vezes a gente fica bicudo porque foi corrigido, né? Tá bom. A Bíblia diz que a repreensão no momento não é um momento de alegria mesmo, quando ela é dada, ela causa um certo... Mas eu vou te falar, se a gente para e percebe, obrigado, Senhor, porque eu tenho alguém que tem cuidado da minha vida, eu tenho alguém que se importa comigo. Mike Murdock certa vez falou, você entra numa zona de risco quando o seu mentor desiste de te corrigir. A gente entra numa zona de perigo quando o nosso mentor, ele desiste de nos corrigir.
A Bíblia diz que aquele que várias vezes repreendido, endurece a cerviz, será de repente quebrantado, sem que haja cura. Você está entendendo em nome de Jesus e está recebendo? A faca está entrando e não está girando, amém? Eu prometo a você que eu não vou girar, mas que ela vai entrar, mas não vou girar não. Ou seja, é tempo da gente recalcular e reconsiderar algumas coisas. Como é que está o meu nível de serviço? Precisa ser sempre melhor. Eu preciso estar melhor hoje do que fui ontem e melhor amanhã do que estou sendo hoje. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então Jesus, como eu falei, é o nosso maior modelo de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 4. Eu já citei ele, mas eu queria citar que nós abríssemos para nós lermos juntos. E o versículo 19 de Filipenses 2. Olha o que diz sobre um homem que depois de Paulo e depois de Jesus, considero eu a maior referência de servo na nova aliança. Filipenses capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, 2:1, depois a gente lê o 19. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, 2. Completai a minha alegria, de modo que façais o quê? O pastor citou aqui, 1 Coríntios 1:10, irmãos. E esse texto não pode ficar só como memória, que sempre em toda reunião o pastor Bante citava. Nós precisamos ter mesmo, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão alguma, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Deixa eu te falar isso. Se nós precisarmos ser remanejados, o que nós vamos fazer? Porque às vezes a gente diz, não, o meu departamento é o meu precioso. E se o pastor precisar de nós para uma outra tarefa, um outro departamento, um outro setor, como nós vamos estar com o nosso coração? Porque nós fazemos parte do todo, gente, amém? Eu vou te falar, se o corpo está bem, nós estamos bem, e nós precisamos reconsiderar algumas coisas, para não ficarmos escolhendo, né? A gente estava em um processo, lá na igreja de transição, irmãos, quase que eu entro numa estafa, um esgotamento de cansaço, que meu amigo, trabalhando durante o dia, indo para a igreja, a gente madrugando lá, organizando as coisas, e pá, eita, se não morri naquela, não morro mais não, né? Agora, irmãos, dá para escolher? Dá não. Nós precisamos de fato, queridos, estar sempre à disposição. Deixa eu te falar isso. Eu sei que cada um de nós temos as nossas tarefas, os nossos compromissos, e a Bíblia diz que o casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. A Bíblia diz que o casado está dividido. E a gente precisa mesmo desse equilíbrio. Mas todos nós, se a gente for parar para analisar, sem medo de errar, eu digo a você, sem medo de errar, nós podemos crescer 50% no nosso serviço a Deus. Todos nós. Amém? Porque não é muitas vezes falta de tempo, é falta de prioridade, irmãos. É falta só de alguns ajustes. Amém? Então, eu posso dar mais, eu sei disso. E Deus está exigindo isso. Eu vou te falar, Deus espera, não exige. Deus espera progresso. Deus espera crescimento. Não dá para a gente, irmão, está vedado na nossa vida retrocesso. Está vedado na minha e na tua vida retrocesso. Então, engula o choro, bata a poeira, levanta a cabeça, dê a volta por cima, né? Assim, mamãe já diz, engula o choro, engula. 5 dons ministeriais no pé do vidro, não, brincadeira. Aí ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O 5, ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte e cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém?
Olha o versículo 19 que fala sobre Timóteo. Timóteo é fantástico, irmãos. Timóteo era um companheiro leal de Paulo. Paulo preso, o povo tudo abandonou Paulo. Ele disse: Timóteo, vem depressa, Timóteo. Vem depressa antes do inverno. Traz a capa que eu deixei em Trode. Traz os livros, especialmente os pergaminhos. Mas o que Paulo estava querendo mesmo, irmãos, é a companhia de Timóteo. Ninguém cresce sozinho. Olha o que ele disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele disse, quando chegamos a Macedônia, é o 7,5. Não, 2 Coríntios 7,5, por favor. 2 Coríntios 7,5. 7,5. Ele diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha o 6. Por 6. Lutas por fora, temores por dentro, 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou na chegada de Tito. Que tal, irmãos, nós sermos um Tito para alguém? Pessoas que muitas vezes estão cambaleando na fé, desfalecidos, e a gente ser essa resposta de oração para pessoas. Os encorajadores, não os acusadores, mas aqueles que vão dizer, meu irmão, eu estou contigo aqui, está passando por uma barra, estou junto com você, você vai voltar a frutificar, não vou largar a tua mão não, amém gente? Ele disse, o Deus que consola os abatidos, nos consolou enviando Tito. Aí Timóteo, Paulo disse, Timóteo, vem depressa, porque eu estou precisando da tua vida, meu amigo, companheiro, fiel. Filipenses 2, 19, olha o que ele fala sobre Timóteo. Estamos falando sobre a excelência do serviço, e eu não sei em que posição você está no corpo de Cristo, querido, em relação a algum departamento que você atua. Se você está à frente desse departamento, aí sim que nós precisamos mesmo demonstrar esse coração humilde, amém? Porque quanto mais crescemos em Deus, mais parecidos com Jesus precisamos ser na humildade, na simplicidade, amém? Na dedicação uns com os outros. Eu vou te falar, estamos muitas vezes em uma posição de liderança só para trazer coordenação, irmãos, mas somos servos uns dos outros. Quem está entendendo? Aí ele diz assim, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Timóteo, eu lembrei de um vídeo ali, deixa para lá. Mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. 21. Porque todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha o 22, o que o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo, o testemunho que ele fala sobre Timóteo. E conheceis o seu caráter, o quê? Provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Que massa, gente, que coisa maravilhosa. Quantos querem ser Timóteo dessa geração, irmãos? Eu quero ser achado nesse lugar, amém? Fiel ao Senhor, fiel a uma visão, correspondendo àquilo que Deus tem colocado no coração do meu pastor, amém gente? Amém? Dividindo as cargas. A Bíblia diz que nós cumprimos a lei de Cristo, Gálatas 6,12, dividindo as cargas uns dos outros. Isso é maravilhoso. Estarmos cansados, muitas vezes chegarmos nesse ambiente sobrecarregados e saímos aqui aliviados, com uma palavra, com um abraço, amém? Deus conta contigo, amém? Deus é contigo, Ele não te desamparou, não te deixou, Ele tem plano com a tua vida, amém? Agora isso envolve justamente um processo de lapidação, de aperfeiçoamento, de transformação de dentro para fora, de conceitos muitas vezes mudantes, nós precisamos mudar a chave dentro de nós, chaves do reino de Deus, concernente à excelência do serviço, precisam ser ativadas na nossa vida, amém? De lealdade, de perseverança, de resiliência, amém? Deixa de lado, irmãos, a negligência, a preguiça espiritual muitas vezes, amém? Eu sei que às vezes a gente está no limite, mas eu fico vendo, o pastor relatava sobre José Bernardino, eu estou esses dias com ele lá, eu digo, rapaz, esse povo é incansável, não tem condição não, pastor, eu acho que não dorme,
Aí hoje me ligou 6 horas, 15 para as 6, já estou aqui embaixo, esperando você. Olha, como? Pelo amor de Deus, o baiano arregou, o baiano disse, vou nada. Mas ele já tinha levado Josi para ela pegar o ônibus para ir trabalhar. 5:30 da manhã. Chega 6:30 da noite. Já está aqui na igreja. Ou rema, ou culto. Eu digo, como é que pode um negócio desse? Agora, tem um cansaço físico? Tem, irmãos. Mas é certo, uma recompensa divina e uma graça que nos envolve. Não é cansativo servir a Deus, irmãos. É prazeroso. Agora, eu vou te falar, como é bom quando a gente divide as cargas, irmãos. Como é bom quando a gente corresponde de coração e de mesmo, de verdade. De verdade, independente de quem vai levar o mérito, somos corpo de Cristo. Se um é honrado, todos com ele se alegram. Você está entendendo? Independente de quem vai ganhar o mérito, quem vai levar o crédito, gente. Aleluia! Amém! Somos parte do mesmo corpo. Oh, meu Deus do céu. O que o Senhor quer falar conosco, e eu não creio em coincidência. Eu creio que todos nós, em alguma esfera, estamos precisando se dedicar mais ao Senhor, corresponder mais a Ele. Agora eu estou falando em várias esferas da vida que nós precisamos elevar esse nível de excelência. Em tudo que fizerdes, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Só tinha poucos minutos ali, aumentaram, aleluia. Eu queria ir fechando, citando um texto. E esse texto aqui, eu vou ler ele na Ara, a gente vai ler aí, e eu vou ler ele a mensagem. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 13. Jesus em João 13, ele faz algo que os discípulos ficaram admirados, porque ele era o Senhor. Na verdade, irmãos, não é só o Senhor, ele era Deus, que se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, e nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Nosso mestre nos deixou o exemplo de como devemos servir uns aos outros. Ele diz assim, João 13. Tira aí Malaquias, por favor, João 13. Ele diz, vós dizeis Senhor, Senhor, e fazeis bem, porque eu de fato sou. Mas é o que ele diz. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Dentro do contexto aqui, ele lava os pés dos discípulos. Era o mais baixo nível de um escravo. Na verdade, das funções dos escravos na casa, o nível inferior de todos os escravos era aquele que lavava os pés. Era o recruta, aquele que estava iniciando, vamos dizer assim. Então, a função dele era, quando chegava algum hóspede, tinha que lavar os pés daquele hóspede. Agora imagina e se reporta para a época. Tinha ruas asfaltadas? Não. Com infraestrutura? Não. Poeira até a coxa, não é assim, pastor? Então, Jesus começa a lavar os pés deles. E eles ficaram sem entender. Como assim? Como pode um negócio desse? Não estava estabelecendo uma doutrina aqui de lava-pés não, viu gente? Amém? Não estava estabelecendo uma doutrina, mas ele estava estabelecendo um conceito do reino, uma chave do reino. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Servos uns dos outros. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Aí Pedro disse, Senhor, eu que deveria fazer isso, o Senhor está fazendo. Aí ele disse, Pedro, se eu não fizer isso contigo, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, pois me dê um banho, não é assim, irmão? Né? Pois me dê um banho, Senhor. Não, Pedro, precisa mais não. Aí ele diz assim, volta lá, aí, segura. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Jesus não ensinava na teoria, só dizia, vocês têm que fazer. Não, ele nos arrastava pelo exemplo. E você tem visto uma liderança que tem te arrastado pelo exemplo, no compromisso a Deus, na visão bem estabelecida.
Agora eu vou te falar, irmãos, eu creio que tempos de refrigério estão vindo sobre a igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Vamos lá. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Então, o nosso crescimento, ele vai depender da prática, das instruções que da parte de Deus estão sendo postas para nós. Eu sou plateia juntamente com você, querido. Deus sempre vai nos chamar para um nível maior com Ele, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. E eu vou te falar, por mais que às vezes nós estejamos em uma fase de águas turvas, uma certa turbulência, algumas coisas que vocês muitas vezes não entendem, o porquê de algumas coisas, só permanece firme, querido. Só permanece firme, amando o Senhor, servindo a Ele, com alegria, com entusiasmo, com firmeza. E aí a gente vai ler agora para irmos encerrando, porque eu queria ter um momento de consagração com você, amém? Um momento de rasgarmos o nosso coração mesmo diante do nosso Deus. Não dá para a gente ficar só na teoria. Nós precisamos de fato dizer, Senhor, eu quero um coração ajustado. Eu não quero me perder na continuidade. Eu não quero esfriar na fé. Eu não quero esfriar no meu serviço para com o Senhor. Eu quero corresponder bem em casa, servir bem a minha família, mas não em detrimento à igreja, porque às vezes, irmãos, deixa eu abrir parênteses para falar sobre isso, e isso está se ramificando. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu vou me ausentar um pouco do serviço na igreja, porque eu quero servir mais a minha família. A gente precisa entender se de fato é real ou é um engodo do inimigo. Quem está entendendo, irmãos? Se a gente fica naquela, não, estou me dedicado demais à igreja, estou deixando minha família de lado, mas às vezes a gente se esquiva de compromissos e a real motivação não é cuidar da família, porque a gente pode cuidar da família servindo a Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, os seus filhos não vão se perder, eles vão servir ao Senhor junto com você. Josué disse, quem quiser servir a outros deuses podem servir, mas na minha casa está determinado, é prego batido e ponta virada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, eu vou cuidar da família, a gente cuida da família na casa de Deus, irmãos. Amém, esse negócio a gente precisa não cair no engano do inimigo, viu? É um engano, é um sofisma do inimigo. Vou me ausentar da igreja, porque vou cuidar da família. Opa! Esse é o lugar do teu socorro, o lugar do teu fortalecimento. Amém? Não estou falando de exagero, amém? Vamos entrar na linha do equilíbrio, mas nem 8 nem 80, amém? Estou servindo ao Senhor esquecendo da família, ou servindo a família esquecendo do Senhor. Não, é equilíbrio, gente. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Malaquias 3,13. Eu vou ler aqui na Ara e depois eu vou ler na mensagem. O pastor me compartilhou comigo a mensagem, essa passagem, a mensagem. Quando eu li, eu disse, eita, é poderoso demais. Olha o que diz aqui, Malaquias 3,13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É possível que as nossas palavras não estejam recheadas dessas afirmações, mas os nossos pensamentos é possível que estejam sendo rodeados com essas afirmações que não estão sendo verbalizadas, mas tem um sentimento ali. Do que me adiantou anos da minha vida ter dedicado ao Senhor? Vamos lá. 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles temem ao Senhor e escapam. 14. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o que ele diz, irmãos. Eles serão para mim
particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis, como um homem poupa a seu filho, a quem o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve. E eu vou te falar, esse dia está chegando. Esse dia está chegando, essa distinção entre quem serve a Deus mesmo de coração e quem infelizmente está só à margem. E Deus faz acepção de pessoas? Não, mas de intenções do coração e de atitudes Deus faz. Mas eu quero ler esse texto aqui, essa passagem, na Bíblia, a mensagem que diz assim. Eu já queria chamar o louvor aqui, a gente vai ter só mais alguns minutos, vai ser rápido demais, mas eu queria ter esse momento com você, meu irmão, de consagração ao nosso Deus, de ajustar algumas coisas dentro de nós, alguns cansaços, alguns questionamentos, alguns sentimentos, a gente vai lançar diante dele. Coração é terra que o homem não anda, mas que Deus sonda. Deus sabe o nosso nível de força, o nosso nível de expectativa, e Ele é um excelente pagador e galardoador. Tem coisas, irmãos, que só a eternidade vai revelar na sua totalidade, os nossos atos de lealdade, de fidelidade, de obediência. E uma consciência maior de eternidade vai estar brotando no nosso coração, para que a gente não se lambuze com as coisas dessa vida, mas entendamos que o nosso lugar é nos pés do Senhor. Nós não somos servos que adoram, lembre disso. Nós somos adoradores que servem. O nosso primeiro lugar é nos pés dEle, buscando dEle instruções, sabedoria, graça, força, para saber conduzir bem a nossa vida nos seus caminhos e vivendo a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Malaquias 3, 13 ao 17, a Bíblia, a mensagem diz assim, olha que coisa linda. O Eterno diz: vocês disseram palavras duras para mim. Vocês perguntam, quando é que fizemos isso? Quando vocês disseram, não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos Exércitos de anjos, que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes que temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos Exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre quem serve o Eterno e aquele que não serve. Palavras da salvação, amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a boa mão do Senhor possa te conduzir ao plano e o propósito que Ele tem para a sua vida, querido. Mas eu queria fazer algo com você. Arabacantreste. O tempo passa, os personagens mudam, mas a história vai se repetindo. O que nós não podemos, irmãos, é perder o nosso coração. O coração do início. O coração puro. O coração tão desejoso de agradar o nosso Deus. Como eu falei do início do meu casamento, de coisas que ficaram acumuladas e houve um preço maior a ser pago. Eu creio que tem algumas coisas que estão acumuladas e nós vamos colocar diante do Senhor essa noite.
cansaço, sobrecarga, peso, questionamentos, sentimentos, coisas que nós falamos e que o Eterno ouviu. Lembra aqui o texto? Olha como é forte. Eles fizeram uma reunião, o Eterno ficou atento a tudo que eles falavam. Então, irmãos, sinceramente, de coração, de mesmo, precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, para sermos fortalecidos por Ele. E eu queria que em alguns minutos, nós fôssemos tido para alguém. Não sei como está o nosso nível de força, mas que tal nós orarmos uns pelos outros, servirmos uns aos outros em oração. A tua carga, ela é dividida com a minha, e a gente se torna mais leve. Fica mais fácil ser conduzido na caminhada cristã quando temos parcerias espirituais, ministeriais, homens e mulheres confidentes, em que nós podemos compartilhar e rasgar o nosso coração e saber: eu quero servir ao meu Deus. Às vezes está um pouco difícil, pastor, eu não estou conseguindo administrar as demandas. Escuta isso e receba de uma forma personalizada. Você que estava dizendo que não ia dar conta, o Senhor diz para você: você vai dar conta sim. Você vai conseguir corresponder sim. Você não vai desistir, não vai parar, não vai retroceder. Não é o momento de chegar e dizer: pastor, eu vou pedir um afastamento. O Senhor está dizendo para você: tem graça derramada sobre a sua vida, para você corresponder nesse tempo com aquilo que eu tenho confiado às tuas mãos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é teu, somente teu, Senhor, todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar em Ti. A obra é de Deus, irmãos. Nós só somos cooperadores. Você foi chamado para esse departamento como um integrante, um componente desse departamento, para ser alívio para a sua liderança, entendendo: Deus me vocacionou para isso, eu só sou cooperador dessa obra. Mas a gente vai... Tem uma canção aí de comunhão, Anderson? Não sei se tem como, não sei se vocês recebiam um novo coração do Pai, não sei. Coração regenerado, coração transformado. Não, eu sei recitar e quase cantar. Se deixar aí eu canto. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Procura um homem, você que é homem. Procura mulher, você que é mulher. Nesse momento. E vamos dividir as cargas uns dos outros. Vamos deixar a graça de Deus pairando no nosso meio e sendo derramada sobre a nossa vida, querido. Se você quiser abraçar a pessoa, amém. Se não quiser, só pega no ombro dela e busca ser resposta de Deus para ela. Eu não queria ver ninguém sozinho, irmãos. Eu estou vendo algumas pessoas sozinhas. Não queria ver ninguém sozinho. Nós vamos já finalizar. Já a gente finaliza, amém? Mas nós vamos passar para outra margem, mais fortalecidos no Senhor. O que não te matou nem te destruiu, te fortaleceu. Saúde divina sobre o teu corpo, pastor Rogério, em nome de Jesus. Saúde divina reinando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro ajustes, aquilo que o Senhor não está conseguindo enxergar, que haja em nome de Jesus uma intervenção divina. E tempos de refrigério venham sobre a tua vida, homem de Deus, em nome de Jesus. Graça sobre graça, graça sobre graça, em nome de Jesus. Receba dessa graça, receba dessa graça, desse refrigério, da ponta do pé ao alto da cabeça, plenamente saudável, em nome de Jesus. Oh, pode ser outra também, uma de adoração, pode ficar à vontade, fiquem livres, amém? Oh, obrigado, Senhor. Você tem sido tão bom. Você tem sido tão bom, Pai. A tua boa mão tem nos conduzido, Senhor. Coração regenerado, coração transformado.
como fruto desse novo coração. Haja paz, Eu declaro quietude, a paz de Cristo. forças Te renovadas, abençoe, forças renovadas. preciosa é Em nome de Jesus eu declaro forças renovadas. somos Oh, aleluia. e assim vem ajustar, Obrigado, Pai. totalmente ligados, Obrigado, Pai. unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a Nós não vamos perder o nosso coração. expressando a glória do Senhor, uma família, Aleluia. vivendo Oh, graça sobre graça. compromisso, Graça sobre do graça. grande amor Graça sobre de graça. Cristo. Graça sobre graça. Capacitação sobrenatural. Oh, graça sobre graça. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Graça sobre graça. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Pai. Aleluia. Coração Aleluia. regenerado, Obrigado, Senhor. coração transformado, Sim, meu Deus. coração ensinado por Jesus. Ei, ai, a sori andraba, e a sori andramaste que ele Como lebramamas. fruto desse novo Reba baba baba sori candra baba sori candra baba ste que brebereste que. Tempos de refrigério. paz de Tempos de Cristo, refrigério. te Nada quebrado, abençoe, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar em nome de Jesus. assim Oh, registrado, oh, graça sobre graça. Graça sobre graça. Receba dessa graça, minha irmã. Oh, tempo de leveza, de suavidade. qualquer O Senhor te conduzindo a águas tranquilas. Águas tranquilas. Águas tranquilas. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Totalmente Glória a Deus. unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não precisa ser fácil, basta valer a pena, querido. E como tem valido a pena servir ao Senhor. Não me arrependo nem um minuto, irmãos. Nem um dia da minha vida me arrependo de ter dedicado a minha juventude, a minha adolescência, ter casado bem. E eu vejo que foi a boa mão do Senhor.
divinas estão vindo sobre a tua vida. O nosso foco não está na recompensa, o nosso foco está em agradar o nosso Pai no serviço. Mas Ele é um excelente galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Coloque a mão no seu coração e faça essa confissão de fé comigo. Diga: Pai, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade que eu tenho de te servir. Eu me comprometo ao Senhor de ir até o fim. Eu cumprirei na totalidade a carreira que o Senhor tem sobre a minha vida. Diga: eu estou inserido de coração nessa visão. Meu coração está submisso, entregue, consagrado, compromissado com o Senhor e com a sua palavra. Diga: usa-me, Senhor. Diga: usa-me, Senhor, para a tua glória. Aleluia. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Diga assim comigo: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida. Oh, aleluia. Deus primeiro faz em nós, por nós, com o propósito de fazer através de nós. Você não vai desfalecer. E se estava desfalecido, hoje a graça do Senhor te alcança, te fortalece. E eu quero reiterar aqui, irmãos, você vai dar de conta. Você vai dar de conta. Capacitados, ajustados, alinhados ao plano e o propósito do Senhor. Você recebe essa palavra? Você pode sentar em nome de Jesus. Eu quero reiterar aqui, irmãos, a gratidão no meu coração pela vida desse casal. Tem coisas que só Deus pode fazer, e eu fico vendo a abnegação, a renúncia, o coração tão conectado com o Senhor do seu pastor. E a Bíblia diz que a homens como esses nós precisamos tratar com honra. Eu sei que às vezes a gente está com algumas demandas também, irmãos, mas eu vou te falar de verdade. Para a liderança, a carga, o peso é bem maior, a gente não consegue mensurar. Então, seja um instrumento de leveza, amém? Seja alguém usado por Deus para dividir a carga, de dizer: pastor, eu estou aqui de mesmo, conte comigo. Eu quero corresponder ao que o Senhor tem como visão para essa igreja. Amém, gente? Eu falo isso de coração. Vocês são amáveis demais e vocês vivem em outro nível. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente precisa de ajustes, mas vocês vivem uma atmosfera muito boa como igreja. Cultivem isso, conservem isso e sejam guardiões dessa visão. Não deixe nenhum sentimento contrário te afastar desse arraial. Você depende, você precisa desse lugar. Às vezes a gente é intitulado como um piolho de igreja. Conhece essa expressão aqui, piolho de igreja? Isso é piolho de igreja, né? Eu gosto, irmãos, amém, desse elogio. É um elogio, né, pastor?
porque eu sei o que a igreja local fez com a minha vida. Um jovem complexado, que não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma, irmãos, de verdade nenhuma. Eu matava frango, eu pensava que eu ia viver toda a minha vida matando frango. Chegava na igreja com um mau cheiro de frango. Eu falei isso aqui, não foi que as pessoas diziam: meu amigo, que neguinho fedorento. Gente, como é bom servir ao Senhor e ver na continuidade o que Deus pode fazer, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra para se mostrar forte a um coração que é totalmente dele. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Deixa eu compartilhar algo com você bem. A gente vai ofertar agora, então você já vai separando aí, contando o dinheiro, já abrindo o aplicativo do seu banco. Mas eu quero falar assim do privilégio da gente mesmo. Sabe quando talvez você não tenha a percepção do valor que homens como o Wanderson têm para Deus e para o nosso ministério. Sabe que ele vai sair daqui, vai voltar para Campina Grande e ele vai ensinar lá no Rema da sede. A gente tem recebido algumas pessoas aqui, irmãos, e eu vou te dizer, é um privilégio tão grande. Pastor Wanderson, pastor Isaac, Jaqueline, Késia, Luana Maiara, são pessoas que têm vindo aqui, irmãos, e eu tenho uma admiração por eles. São extraordinários, irmãos. Eu não sei se você teve o privilégio de estar aqui nas aulas que o pastor Wanderson tem dado, como eu tenho sido acrescentado, irmãos, e não só na aula do Rema, mas no dia a dia com ele, desfrutando da graça que ele carrega, das experiências, da lealdade, o exemplo de lealdade que ele tem para o pastor dele. Eu preciso dizer isso para você, irmão, o alívio que eu tenho quando, é um refrigério para mim mesmo, quando eu fico sabendo que esses homens de Deus, que Deus tem trazido aqui, eles falam da gente para outras pessoas, gente. Às vezes eu encontro com pastores, na reunião de pastores lá em Campina Grande, que as pessoas me conhecem porque Isaac falou da gente, porque Wanderson falou da gente, colocam a gente em contato com outras pessoas, abrem portas para a gente, e a maneira como eles nos tratam é como se a gente fosse superior a eles, mesmo como ele falou aqui, que é a prática cristã, considerar o seu irmão superior a você. Eu fico olhando, eu sou tão abençoado pela vida deles, irmãos, e eles tratam a gente com tanta honra. Eu me lembro de um evento que eu fui em Campina Grande, não lembro se foi conferência de ministros ou reunião de pastores, acho que foi conferência de ministros. Eu fiquei hospedado no Airbnb lá, foi no Zé Pinheiro, né? O Wanderson ia todo dia lá, fazia questão de buscar a gente. Um único dia que não deu para ele buscar, ele fez um pastor lá me buscar lá na casa onde eu estava, levar para a igreja, depois levar de volta, e não quer deixar a gente gastar dinheiro lá. Aí aqui a gente desconta. Mas sabe, irmão, é um privilégio, enquanto que, e eu tenho que te dizer isso para você, não estou me vitimizando não, mas eu vou dizer, irmãos, aqui às vezes a gente recebe não só, né, mas muita reclamação, insatisfação, falta de compromisso, deslealdade. Pessoas não valorizam, irmãos, um culto como esse, uma mensagem como essa. Se eu não fosse pastor aqui da igreja, irmão, eu estaria aqui todos os dias na aula do Rema. Não é só porque sou pastor aqui da igreja e o Rema está funcionando aqui na nossa igreja que eu tenho vindo nas aulas, não. Antes de ser pastor, sempre que tive oportunidade eu estava no Rema, para servir, para me gastar, para receber da vida desses homens e mulheres de Deus. A gente é privilegiado, irmão. Para mim, para a Josi, é um refrigério, é um alívio estar num ambiente com pessoas de quem a gente recebe da vida e estão andando com a gente, honrando a nossa vida. E eu sou muito grato a Deus. Valoriza o que a gente tem recebido aqui, irmão. Valoriza, irmão, dá valor. Amém. A gente ouve, irmãos, pessoas, eu fico vendo, eu estava dizendo para o pastor Wanderson, acho que a gente errou em algum momento, porque a gente, com todo o cuidado que a gente teve em proteger as pessoas e
decidimos não fazer eventos que tivessem custo por muito tempo. Nós não cobrávamos inscrição. Nós fazíamos de tudo para facilitar a vida das pessoas. A gente só foi ter carro, irmãos, em 2019. A gente nunca deixou de ir a lugar nenhum por não ter carro. Josi grávida, Josi com Lucas bebezinho, depois grávida da Luíse, depois com Lucas e Luíse. A gente nunca deixou de ir para lugar nenhum. A gente nunca deixou de servir a igreja longe. A gente nunca deixou de participar de evento. E aí, com todo esse cuidado, irmão, eu fico vendo hoje as pessoas, elas por causa de R$30, de R$20, deixam de participar das coisas, de se envolver. E aí, quando tem um evento numa outra igreja, o pessoal paga quanto for. Se associam e não é errado se associar a outros ministérios, não, a alguns pastores, inclusive do Verbo da Vida. Mas eu fico vendo pessoas se associam, mas não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ofertam para outros lugares, mas atrasam parcela do rema. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente precisa andar em honra. Valorizar o que a gente tem. Vocês, eu não posso dizer por todas as igrejas, eu posso dizer pela nossa, mas o acesso que você tem aos ministros que vêm aqui na igreja, não é em qualquer lugar que você tem isso, não. Pode ter certeza do que eu estou falando. Não é em qualquer lugar que você vai chegar e abraçar, conversar, brincar. E eu espero até que você considere isso e não desonre o acesso que vocês têm. Pastor Wanderson, irmãos, não é o Wanderson meu colega. Pastor Isaac idem, embora brinque, tenha resenha, são pastores e professores do Rema, homens de Deus, que são muito honrados e reconhecidos pelo ministério. Mas a nossa visão é dar acesso, é ser acessível mesmo, saber que a gente é igual a vocês, mas a gente deve honrar. Amém. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, a gente vai ofertar, dizimar. Faça o que está no seu coração, seja guiado pelo Espírito. Deus está envolvido na nossa vida financeira e Ele já nos ensinou na palavra que a maneira da gente alimentar o fluxo de prosperidade na nossa vida é semeando. O Dr. Mike Murdock disse que o milagre financeiro que a gente precisa está dentro da semente que a gente carrega. Então, qualquer que seja o milagre que você precisa, já está aí com você. A gente só precisa liberar. Amém. Aleluia. Nós desejamos, irmãos, a nossa oração e o trabalho que a gente tem feito, a gente tem recebido elogios de várias pessoas, de como elas têm sido bem recebidas e acolhidas quando chegam aqui na igreja. Mantenha esse ambiente de honra, preserva isso, irmãos. Se você perceber que alguém não está andando nessa visão, corrija, e se não aceitar a correção, descolhe. Não anda com quem anda em desonra. Não anda com quem anda em deslealdade. Todo mundo aqui tem conhecimento suficiente para saber como vale a pena andar em honra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai fazer a nossa confissão, depois a gente vai orar e você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, ou fazer pelo seu aplicativo. Vamos junto? Todo o dinheiro que o Ministério Verbo da Vida precisa, vem rápido e fácil. Todo o dinheiro que a minha família precisa, vem rápido e fácil. Todo o dinheiro que os meus negócios precisam, vem rápido e fácil. Todo o dinheiro que a minha igreja precisa, vem rápido e fácil. Todo o dinheiro que o meu pastor precisa, vem rápido e fácil. Aleluia. No meu caso, meu pastor é o pastor Eliezer Rodrigues, pastor Eliezer Geórgia. Hoje eu estava falando com ele, ele fez um vídeo para a gente parabenizar o pastor Renato, que está fazendo aniversário hoje. Passa lá na rede social da Igreja Verbo da Vida de São Gonçalo, ou do pastor Renato, deixa uma mensagem lá parabenizando ele. Eles fazem parte da nossa família. Amém? Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, obrigado pelo privilégio que a gente tem tido de receber da sua vida, Pai, da graça que o Senhor tem liberado para nos alcançar através da vida de homens de Deus como o pastor Wanderson, Pai. Nós te louvamos pela vida dele, Pai. Esse dia aqui, essa noite é uma noite onde a gente está sendo privilegiado mesmo, sendo honrado pelo Senhor,
cuidado pelo Senhor com a palavra. A gente reconhece isso, Pai. Foi uma noite e tem sido uma noite especial. Nós somos gratos, Pai, por essa oportunidade de semearmos. Cremos, Pai, que milagres financeiros serão gerados no momento da obediência à direção do Seu Espírito para semear o valor, a quantia que o Senhor tem inspirado pessoas aqui. Pai, obrigado porque nós somos uma igreja generosa, liberal, estamos crescendo nessa área e nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai, porque fruto dessa lealdade, generosidade e liberalidade, milagres financeiros estão sendo liberados, portas estão sendo abertas, empregos estão surgindo, promoções, aprovações em concurso, aumento salarial, fechamento de novos negócios, causas na justiça sendo liberadas. Oh, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, obrigado por cancelamento de dívida, em nome de Jesus, aleluia. Pode trazer sua oferta, seu dízimo, ou fazer pelo seu aplicativo. A gente já está quase terminando, e se você, depois que você fizer isso, senta um pouquinho, a gente tem só 2 anúncios, temos 2 vídeos, não é isso? 2? Um vídeo. Então senta um pouquinho, a gente vai passar um vídeo. Ainda não sabe que fantasia usar? Segue essa dica. Boa! Tem muita ideia boa, irmãos. Os irmãos são muito criativos. Então deixa eu falar, irmãos. Eu tenho esse desejo no meu coração de fazer essa novamente. É a nossa 3ª edição, 4ª edição, né? Nossa 4ª edição do Verbo Fantasy. Eu queria que o pessoal de São Gonçalo e Rio Bonito viesse também, mas acabou que teve um contratempo, a parte não vai vir. Mas a gente vai trazer uma pessoa de fora para estar também junto com a gente aqui, que é o DJ Marcelo Araújo. Ele vai vir com a família. E eu queria mesmo que o lugar estivesse cheio, irmãos. E a gente pode aproveitar esse tempo para trazer convidados, para poder alcançar essas pessoas. A gente vai ter uma festa, vai ter comunhão, a gente vai brincar, mas também a gente vai ter um tempo onde a gente vai fazer um apelo para alcançar essas pessoas. Então vai ser um tempo extraordinário. Você precisa chamar as pessoas. Você pode chamar, convidar e já dizer, olha, se a gente vai ter uma festa fantasia, você só não vai vir de biquíni, dessas fantasias sensual, mas tem um padrão, mas vai ser bem legal, irmão, vai ser uma benção, vai ser divertido demais, vai ficar marcado, porque o Facebook, depois que a gente tirar a foto e postar, nunca mais vai fazer você esquecer de que você se fantasiou daquilo, mas vai ser uma benção, amém, irmãos? Então, sábado às 19 horas a gente vai estar aqui, chega um pouco, 19h30, mas chega antes, para a gente poder, 19h30 ou 19 horas? 19h30, aí chega antes para a gente já preparar as coisas aqui, já vem, você vai entrar ali, o pessoal já vai fazer um vídeo seu, vai ser top. A gente vai ver, a gente vai escolher as melhores fantasias, a gente pode também mudar a sua fantasia por IA, se a gente identificar que você parece mais com um outro personagem. Mas vai ser festa, vai ser uma festa, amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Não? Fica de pé, por favor. Pega seu celular aí, a gente vai fazer a nossa selfie, junta com 2, 3 pessoas aí. Deixa ninguém de fora, não deixa ninguém de fora da selfie, não. Se você perceber alguém sozinho aí, junta com essa pessoa. Aquela foto bonita, posta nas suas redes sociais, coloca as nossas hashtags, marca a localização da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Mesmo você que ficou emburrado o culto todo, aí agora você bota um sorriso no rosto. Ficou com cara de prejuízo o culto inteirinho, aí agora na selfie dá um sorriso bonito. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Tem alguém nos visitando essa noite? Faz um sinalzinho aí com a mão se você está nos visitando pela primeira, segunda vez. Olha, temos algumas pessoas ali atrás.
Mais alguém? Só para a gente ver. Ok. Vamos honrar essas pessoas que estão nos visitando. Você que está perto aí, cumprimenta, por favor. Cumprimenta. Voltem sempre. Já estão convidados para o Verbo Fantasy. Aí já vê a fantasia já para vir no sábado. Vai ser uma bênção. E no domingo a gente vai estar aqui às 18 horas. Vai ser um culto poderoso. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, te damos graças por esse culto, por esse tempo que passamos aqui, pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos falou através da vida do pastor Wanderson. Nós somos agradecidos, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela aula de amanhã no Rema. Nós te louvamos porque sabemos que será poderosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sim, eu esqueci. Se você não conhece o Rema, quiser conhecer, assistir uma aula, você pode vir amanhã às 20 horas aqui e vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Vá em paz. Shalom.